Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à terceira aula da semana do Cultivo Perfeito. Hoje nós vamos aprender os últimos 2 pontos que são necessários para que você aí em casa tenha sucesso no cultivo das suas orquídeas. Eu vou falar sobre substrato e sobre adubação. Então, quais são as maiores dúvidas relacionadas a esse assunto? Geralmente o pessoal me pergunta, qual é o substrato que eu devo utilizar para as minhas orquídeas? Qual o melhor substrato que tem a maior durabilidade? Eu devo plantar orquídea na terra? Eu devo plantar a orquídea em um material específico? Qual é esse material específico? Sobre adubação ainda o pessoal me pergunta, qual é o melhor horário para a gente adubar as nossas orquídeas? Qual é o melhor adubo? O melhor adubo é aquele rico em NPK? Qual é o adubo mais completo para a adubação de nossas orquídeas? Eu devo utilizar adubo com macros e micronutrientes? Devo utilizar um adubo orgânico ou um adubo químico? Essas dúvidas eu vou estar respondendo ao longo desse vídeo. Mas o que eu quero te dizer agora é que essa semana, somente essa semana, o meu curso está com 20% de desconto. Isso mesmo, gente, 20% de desconto para você aproveitar todo o pacote com os 6 módulos, com diversas horas de aula gravada, preparada com todo carinho para que você pudesse aproveitar aí no conforto da sua casa, para que você não precisasse se deslocar até um ambiente próprio, né, onde você teria que frequentar as aulas em sala. Então eu gravei essas aulas com todo carinho, preparei todo o material, todo o site, toda a equipe deu todo o apoio técnico para que você pudesse desfrutar aí no conforto da sua casa e com toda a segurança em meio à situação que a gente está vivendo de pandemia. Aproveite esse curso porque ele é completo, a gente vai te ajudar com certeza no cultivo de suas orquídeas. Basta vocês olharem as orquídeas que eu tenho aqui. Você pode ter isso em sua casa, esses mesmos resultados. Então aproveite, acessa o site comocuidardeorquidias.vip, porque é por tempo limitado, somente essa semana, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre esses materiais. Gente, eu tenho até vergonha de contar para vocês, mas quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu cultivava as orquídeas de forma totalmente errada. O substrato que eu utilizava em minhas orquídeas era um substrato inadequado para as espécies de orquídeas que eu tinha. A maioria das minhas orquídeas ou eram catleias, ou eram phalaenopsis, ou vandas. Então esses tipos de orquídeas, elas são epífitas e gostam de um substrato bem aerado, um substrato bem drenado, e em alguns casos, como o caso da vanda, nem gosta de substrato. Porém, gente, como eu não tinha experiência, não tinha acesso ao conhecimento, não tinha acesso a pessoas que pudessem me auxiliar, eu plantava essas orquídeas em um material parecido com a terra, né? Ou seja, plantava elas em matéria orgânica. Eu ia lá na natureza, como eu morava no sítio, ia na floresta, pegava restos de vegetais, madeira podre e trazia para casa, e quando eu comprava a orquídea, eu plantava essa orquídea nesse material. Consequência, pouco tempo depois eu acabava perdendo essa orquídea, né? Por quê? Geralmente por causa de 2 fatores. O material era inadequado e eu fornecia muita umidade para ela. Então a questão do substrato é uma coisa muito importante, a gente deve levar em consideração para o nosso cultivo, porque quando a gente erra na utilização do substrato, consequência disso é a podridão de nossas raízes e a morte de nossa planta. Por isso que durante muito tempo eu acabei perdendo muitas plantas, né? Acabando persistindo nos mesmos erros. É importante, gente, quando a gente observar que não está dando certo uma metodologia, que a gente mude a nossa metodologia, mude a nossa técnica. E eu, durante muito tempo, persistia no mesmo erro. Quando eu ia plantar aquela orquídea, ela já ia dizendo assim, não, por favor, não me coloca nesse material que você vai me matar. E era dito e feito. Questão de meses depois, eu acabava perdendo. É muito importante a gente saber cultivar a orquídea de forma certa, de forma correta, no material correto, para que ela se desenvolva. Com o passar do tempo, né, com a aprendizagem,
com a observação, com a participação em cursos, com a visita em orquidários, com acesso à internet, eu fui vendo que daquela forma era totalmente errado cultivar as minhas orquídeas e que eu não devia cultivar elas naquele tipo de material. Embora algumas orquídeas até possam ser cultivadas em matéria orgânica, com restos de vegetais, né, restos de plantas ou de folhas de madeira mortas, né? Porém, nem todas as orquídeas, a maioria delas não aceitam esse tipo de material. E se a gente planta uma orquídea nesse tipo de material, ela tende a definhar. E isso eu fui aprendendo a duras custas, perdendo várias plantas, investindo dinheiro, né, sempre comprando plantas novas e sempre matando as plantas novas que eu acabava investindo, que eu acabava comprando. Mas como eu falei, depois de um bom tempo, eu acabei melhorando essa técnica. E hoje, né, eu tenho excelência no cultivo de minhas orquídeas a partir do substrato. O substrato que eu utilizo aqui nas minhas orquídeas é um substrato à base de casca de pinos, casca de macadâmia, carvão e também pedrinha, seja ela seixa de rio ou pedra brita. Esse é o material que eu utilizo. E se você quer aprender aí qual é o substrato adequado para o seu cultivo, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilha esse vídeo, compartilha todos os vídeos que a gente vai trabalhar essa semana, deixa nos comentários a sua dúvida e sempre, gente, né, sempre presta atenção do começo ao fim na videoaula, porque toda a aula é importante. É importante que vocês assistam todas as aulas para vocês entenderem todo o processo. E se você ainda está chegando agora e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ajudar você a ter sucesso no cultivo das suas plantas, com esses 6 pontos que eu estou ensinando essa semana toda, e com a nossa live eu tenho certeza que vocês vão conseguir cultivar orquídeas perfeitas, orquídeas bonitas, orquídeas lindas, saudáveis e que vão dar floradas maravilhosas aí na sua casa, sejam elas quais forem. Então, gente, vamos lá. O substrato que eu tenho aqui, e que é o substrato que eu uso, é esse daqui, gente. Como vocês podem ver, não é um substrato tão difícil de encontrar e é um substrato que até mesmo a gente pode fazer em casa, a gente tendo esses materiais. Aqui tem a casca de pinos e tem o carvão, né? É basicamente esses dois materiais. Também agreguei um pouquinho de casca de macadâmia, que a partir de alguns meses para cá eu venho fazendo a utilização desse material. Eu já vou explicar para vocês o porquê. Basicamente, esses dois materiais aqui, casca de pinos e carvão, eles possuem um resultado muito bom no cultivo da maioria de nossas orquídeas. Por que da maioria? Como eu falei, né, nem todas as orquídeas elas são plantadas nesse tipo de material, no material de alta drenagem, né? Tem as vandas, por exemplo, que elas são cultivadas de forma aérea, não precisa substrato. Não precisa você plantar a vanda em nada. O caso das cymbidiums. As cymbidiums, elas não devem ser plantadas em um material de muita granulometria. Elas devem ser cultivadas em um material parecido com a matéria orgânica. Por quê? Porque as orquídeas terrestres, né, que são na verdade humícolas, eu diria assim, né, eu prefiro considerar elas como humícolas, que gostam de matéria orgânica, elas devem ser cultivadas em terra vegetal. Isso não significa que você deve pegar aquela terra que está em solo nu, sem cobertura vegetal, sem matéria orgânica e colocar a orquídea dentro. Você deve plantar, sim, em um material de terra vegetal, onde tem muita matéria orgânica, uma matéria fofa, uma matéria que vai possibilitar um enraizamento e o desenvolvimento radicular da planta. Por isso que quando você for plantar uma orquídea terrestre, né, sempre presta atenção que a orquídea, mesmo ela sendo terrestre, ela não pode ser plantada na terra. Nenhuma orquídea terrestre deve ser plantada diretamente na terra, né, em terra vermelha ou terra de areia, seja a terra que for, argilosa, terra de massapé, ou massapê, não sei como se fala direito, ou seja, não se pode plantar a orquídea na terra, né, deve se plantar
qualquer tipo de orquídea terrestre em matéria orgânica, e aí junto com essa matéria orgânica você pode adicionar um material de um pouco mais de drenagem, né? Que é a casca de pinos, o carvão, a macadâmia, até mesmo o isopor, caco de telha, pedra, né? Enfim, tem uma série de materiais que dão uma maior drenagem para o substrato, para que o substrato não vá compactando ao longo do tempo, porque mesmo a matéria orgânica, ela vai aos poucos se decompondo, vai se transformando em solo e vai compactando. Então a gente sempre deve observar a questão do desenvolvimento da planta para ver se o material já não se compactou. Para as orquídeas epífitas, nós temos basicamente esses materiais aqui: a casca de pinos, o carvão, aqui nós temos o esfagno, né, que já está plantado, uma orquídea aqui, já utilizei, eu já vou falar um pouco sobre ele. Nós temos a casca de macadâmia, nós temos o chip de coco, a fibra de coco, temos a pedra, né, a pedrinha, seja brita, seixo de rio, granito, pedra calcária, enfim, né, tem as pedras aí dos mais diferentes tipos, das mais diferentes qualidades. Qual desses substratos é o melhor tipo para as orquídeas epífitas, para aquelas orquídeas, né, que vivem em troncos de árvores? Então esses materiais que eu tenho aqui, todos eles são basicamente utilizados no cultivo de orquídeas, mas o melhor que eu recomendo e que é muito fácil, tem uma boa durabilidade, também fornece uma boa umidade, né, quando a gente vai regar, é a casca de pinos e o carvão. Eu posso plantar orquídea só no carvão? Pode, gente, só que tem que observar alguns pontos. O carvão, ele é um material que não absorve tanta água, ele não deixa o substrato tão úmido, e se ele for utilizado com uma granulometria muito grande, pode ser um pouco prejudicial para a sua planta, porque ela pode demorar um pouco mais a se enraizar, tá? Então sempre plantar numa granulometria, né, que tenha aproximadamente 2, 3 centímetros, 1 centímetro aproximadamente, não um material muito grande. Isso para qualquer substrato. Nenhum substrato muito grande é bom para o desenvolvimento das raízes. Pelo menos quando a gente está fazendo uma muda, ou quando está fazendo ali uma divisão, no caso, ou está replantando uma orquídea que não está muito enraizada. Sempre tomar um pouco de cuidado com o material que você está plantando, se ele não é de granulometria muito grande, ou ainda, tem gente que prefere bater o carvão no liquidificador e aí colocar o pó. Gente, só o pó também não presta, gente. Você imita um material que não é adequado, que é a terra, né? Então, neste caso, você não pode plantar nem uma orquídea no pó, não é bom, né? A longo prazo vai ser prejudicial para a sua planta. O material adequado, né? Então, seria isso, né? Seria um material assim, né, com essa granulometria. Aí sim, você pode estar plantando. Porém, eu alerto, né? Sei que muita gente cultiva e que vai muito bem. Porém, né, o carvão, ele tende a reter muitos sais, né? Então, quando você vai adubando, ele vai absorvendo os sais e com o tempo o material fica muito salinizado, né? Então, acaba prejudicando o desenvolvimento das raízes com o passar do tempo, tá? Então, tem que observar um pouco isso, né, depois de 2, 3 anos, como que está o andamento, né, do desenvolvimento da sua planta, para ver se realmente, né, o substrato não está muito salinizado com excesso de sais. Como que eu posso fazer a limpeza, né, do excesso de sais? Sempre aplicando uma ducha bem forte, molhando bem o substrato, fazendo com que ele escorra, aí os sais vão sendo lixiviados, vão sendo migrados, certo? Outra coisa importante, se você for utilizar a casca de pinos, gente, é um problema muitas vezes para a grande maioria das pessoas. Por quê? Né? Porque muita gente não tem conhecimento da casca de pinos, principalmente como utilizá-la. E aí a gente vai em floriculturas, em gardens, a gente vai em lojas, e esses materiais que a gente encontra nesses tipos de lojas, gardens ou floriculturas, geralmente não é apropriado para o cultivo de nossas orquídeas. Ou é um material que não veio esterilizado, ele vem com terra junto, ele é um material que geralmente vem com uma granulometria muito grande, muitas vezes
A casca de pinos nem é para orquídea, é para jardinagem. Então, quando você for comprar a casca de pinos, pergunta se realmente é para orquídea. E por mais que seja escrito que é para orquídea, observa, né? Observa se realmente ela está limpa, se realmente foi feito um tratamento, para que você possa utilizar com, né, tranquilidade nas suas orquídeas. Por quê? Porque a casca de pinos, ela contém tanino. Então, quando tem muito tanino na casca de pinos, é necessário fazer um tratamento. Esse tratamento, gente, é feito de forma muito simples. Geralmente a gente coloca 30 dias a casca de molho e depois desses 30 dias a gente faz uma limpeza e aí a gente pode fazer a utilização. A maioria dos orquidários, né, eles compram um material já pronto, né? Já tem pessoas, já tem indústrias que fazem esse material, já preparam esse material, né, já tiram o excesso de tanino e aí revendem para os orquidários e os orquidários revendem para as pessoas. Por isso que quando você for comprar, o ideal é que você compre de orquidários, porque o material já vem preparado, já é de boa qualidade, geralmente já vem triturado num tamanho certo e aí você pode fazer a utilização de forma adequada. Floriculturas, mercados, lojas, gardens, né, até tem, em alguns casos eu não vou dizer que não tenha, mas a tendência é que você compre um material de uma qualidade um pouco inferior, beleza, gente? Então tomar um pouco de cuidado. Esses materiais aqui têm uma durabilidade de aproximadamente 2 a 3 anos. Então, a partir de 2 a 3 anos, esse material já começa a se decompor, já começa a liberar ácidos e a planta ela começa a sofrer, né, com o processo de desenvolvimento. As raízes começam a queimar, geralmente começa a acumular muita água, começa a proliferar fungos, começa a proliferar bactérias e aí você começa a ter problemas com o desenvolvimento da planta ou até mesmo a morte de raízes. Então, o ideal é que a cada 2, 3 anos você faça o replante da sua orquídea, troque de material, beleza? Aqui a gente tem a casca de macadâmia. A casca de macadâmia eu venho incrementando no meu cultivo de forma mista, né, colocando ela junto com os outros substratos, mas também dá para utilizar ela sim, in natura mesmo, só ela na verdade. Essa casca de macadâmia ela tem uma boa durabilidade, é a principal vantagem dela. Então, como ela tem uma boa durabilidade, dura mais de 5 anos, você pode, né, demorar mais tempo para fazer o replante. Essa é uma vantagem. É um material que as orquídeas gostam muito, elas têm um bom enraizamento. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é com a rega, porque às vezes as casquinhas elas ficam assim no vaso, né? Você coloca ali a casquinha, ela fica viradinha como uma conchinha para cima, e aí acumula muita água e acaba prejudicando o desenvolvimento das raízes. Por isso que já tem alguns orquidários que já vendem ela mais triturada, e aí você pode utilizar com maior tranquilidade. Mas assim, gente, vocês não vão ter problema também. Com certeza elas vão se desenvolver muito bem, valquerianas, nobiliors, catleias, né, catacetums, enfim, grande parte das orquídeas dá para plantar dessa forma. Ou você pode, como eu falei, colocar de forma mista. Você vem aqui, ó, mistura aproximadamente uma parte de casca de macadâmia, uma parte de carvão, para 2, 3 partes de casca de pinos. Eu sempre faço essa utilização, um pouco mais de casca de pinos e um pouco menos de carvão e macadâmia. E aí o substrato está pronto para você utilizar. Ah, Fernando, mas a minha região é muito quente, eu gostaria de um substrato que me fornecesse um pouco mais de umidade. Quando a gente fala em umidade, quando a gente quer um substrato que forneça mais umidade, eu aconselho vocês utilizarem o esfagno, né? Vocês podem ver aqui, ó, eu tenho a utilização de esfagno no vaso e tenho a utilização de esfagno no tronquinho. O resultado é muito bom, principalmente para enraizamento. Então, como que eu faço a utilização desse substrato? O esfagno, ele é um complemento. Eu não utilizo ele de forma pura, somente ele. Eu utilizo ele em conjunto com outros materiais. Em alguns casos eu misturo junto com o mix
e em alguns casos eu utilizo ele na superfície apenas do vaso. Para quê? Para que ajude a manter a superfície do vaso, o substrato um pouco mais úmido, para que a orquídea ela se desenvolva, principalmente aquela orquídea que sofreu corte, como essa aqui, essa planta aqui, uma Cattleya intermédia, que estava se desenvolvendo de forma errada no vaso, aí eu cortei e plantei ela aqui. Até fiz um vídeo no canal mostrando o replante. Essa orquídea já está bem enraizada, já tem raízes na parte interna, já dá para notar aqui, está super enraizada, está super tranquila. Depois de um tempo, o esfagno pode ser retirado. Eu posso vir aqui e a gente retirar o esfagno e deixar somente o substrato com maior durabilidade, que é um mix aqui de carvão, casca de pinos e macadâmia. O esfagno mesmo eu utilizo para o enraizamento, porque ele retém mais umidade, ele vai reter mais os sais da adubação, então ele ajuda bastante no processo de enraizamento. Porém, deve ser utilizado com cautela, porque se a gente agoa demais, se a gente molha demais a orquídea, o esfagno ele retém muita umidade e pode acabar apodrecendo as raízes de suas orquídeas, pode ter efeito negativo. Existem 3 tipos de esfagnos no mercado hoje: o esfagno branco, que é um esfagno brasileiro, o esfagno vermelho, que também é brasileiro, e tem o esfagno marrom, um esfagno de cor bege, que é um esfagno chileno. Entre esses 3 esfagnos, em ordem de qualidade, a gente tem primeiro o esfagno chileno, que tem uma durabilidade de aproximadamente 1 ano a mais que o esfagno brasileiro. Aí a gente tem o esfagno vermelho, que é segundo, diria assim, dos melhores. E aí, por último, o esfagno branco, que tem uma durabilidade um pouco mais, um pouco menor, Não é tão bom assim quanto os outros esfagnos, mas dá para a gente utilizar tranquilamente. Geralmente ele dura aproximadamente de 1 ano e meio a 2 anos e meio, E a partir disso a gente deve fazer a troca, porque ele já começa a esfarelar, começa a se decompor, começa a dar problema para o desenvolvimento das plantas. Em tronquinhos é muito bom a utilização de esfagno, gente. Olha só, O esfagno ele tem um papel primordial, porque ele ajuda a manter a umidade no tronquinho. E se você também sentir vontade, depois que a orquídea enraiza, você pode retirar o esfagno do seu tronquinho, não precisa deixar ele com o esfagno. Olha só que bonito o conjunto, gente. Super enraizado, o esfagno aqui está ainda de boa qualidade. Faz pouco tempo que essa planta está cultivada aqui, que foi plantada aqui e já se desenvolveu, tinha só esse pseudobulbo, soltou esse e já soltou flor, um enraizamento primordial, muito bom, gente. E esse conjunto, ele é resultado, logicamente, de um cultivo perfeito, onde o esfagno fez o seu papel, mantendo um pouco mais de umidade, e o tronquinho, logicamente, acaba sendo um tipo de substrato, ele também é muito bom para cultivar orquídeas epífitas, Todas as orquídeas epífitas, Cattleyas, Catacetums, elas vão muito bem no cultivo em tronquinhos. Pode se cultivar de forma tranquila, sendo que o tronquinho ele sempre tem que ter uma casca rugosa, ele tem que ter uma boa durabilidade, madeira branca, tomar um pouco de cuidado porque apodrece mais rápido. Então, para você ter sucesso, sempre observar o material. Hoje a casca de peroba, o sansão, o nó de pinho são os materiais que a gente mais utiliza como substrato para plantar orquídeas de forma epífita, como é o caso aqui da minha Denfaura. A gente tem também aqui a pedra brita, ou melhor, aqui a gente tem o seixo de rio, mas eu utilizo muito a pedra brita, que é mais fácil de ser encontrada. Isso aqui eu encontro em gardens, e é baratinho para comprar, você compra por R$6, você compra um saco de 20 e poucos quilos, dá para muitas orquídeas. E é muito bom, gente, para a gente cultivar orquídeas rupícolas, Orquídeas rupícolas, como as Hoffmann Seghellas, vão muito bem nesse tipo de material. Até recomendo que vocês plantem esse tipo de orquídea nesse material. Por quê? Porque ele não retém tanta umidade, ele dá mais aeração para o substrato e permite que a orquídea se desenvolva melhor. Também pode ser cultivado as Hoffmann Seghellas numa mistura de pedra brita
com esse material, com esse mix aqui. Aí você mantém o substrato um pouquinho mais úmido, né, e ao mesmo tempo fornece uma drenagem, um ambiente similar ao que elas teriam na natureza. As Hofmannseggelas, elas são plantas que se desenvolvem sobre as rochas, porém elas necessitam de um pouco de umidade, e essa umidade é provinda de matéria orgânica que vai se acumulando sobre a estrutura das rochas, e aí as plantas, né, se desenvolvem nesses ambientes, nesses locais onde tem um pouco mais de acumulação de matéria orgânica, e se desenvolvem, crescem ali, né, e ficam vegetando nesses ambientes. E para a gente conseguir o sucesso no resultado dessas plantas, a pedra brita, o seixo de rio é uma ótima opção. Tem gente que vem cultivando até mesmo valquerianas, nobiliors em seixo de rio em pedra. Porém, assim, né, quando você for cultivar, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação à umidade, né, porque esse material ele não tende a reter muita umidade, é um material inerte, né, em si, ele não retém os sais minerais, ele não vai reter umidade, e consequentemente a planta tende a desidratar. Então você tem que regar mais vezes, principalmente se for plantado em um vaso de barro, né, no vaso de plástico até tende a ficar um pouco mais úmido. Outra coisa que é importante, se você plantar a orquídea em vaso de plástico e plantar com esse material e você molhar nos horários mais quentes do dia, a tendência é que você cozinhe literalmente as raízes de suas orquídeas, porque a pedra ela tende a aquecer mais, né, junto com o material de plástico. Então você acaba cozinhando as raízes das suas orquídeas e acaba matando. Então tomar cuidado, sempre na hora que for molhar a orquídea que está plantado na pedra brita, no seixo, molhar de manhã ou de tarde, que é o melhor horário. Nunca molhar de meio-dia, porque você pode acabar tendo problema por causa do excesso de calor dentro do vaso. Podem observar que esse material realmente esquenta muito o vaso, ele deixa muito quente o vaso quando ele pega bastante luminosidade. Outra coisa que eu não gostei muito da pedra brita, que além de ficar muito pesado o vaso em cima das bancadas, acaba entortando, acaba ficando muito pesado mesmo, ele compacta demais, né? Então ele compacta, ele vai compactando e as raízes não conseguem se desenvolver, né, entre meio as fissuras das pedras. Elas acabam ficando muito espremidas, elas não têm capacidade de expandir a sua área, né, de infiltração, de penetração, na verdade, né, diferente dos outros substratos. Como eles são mais leves, eles vão conseguindo abrir caminho. Já a pedra brita não, por ela ser mais pesada e mais compacta, ela não vai permitindo que as orquídeas elas consigam se desenvolver tão bem, a parte radicular não se desenvolve tão bem. E quando a gente vai fazer a troca de vaso, mesmo que a orquídea tenha enraizado bem, para a gente retirar esse material é muito complicado, fica ruim, a gente acaba machucando a planta, mesmo que a gente molha, não sai certo, é bem complicado, gente. Eu já plantei algumas cattleyas assim e sinceramente não gostei muito, mas há aqueles que preferem cultivar dessa forma e, como eu falei, algumas orquídeas devem ser cultivadas dessa forma, como as Hofmannseggelas ou todas aquelas orquídeas que sejam de hábito rupículo, né, que vegetam sobre rochas. Beleza, gente? Agora eu vou falar um pouquinho sobre outros materiais que não são tão convencionais aqui no meu cultivo, mas que talvez você tenha aí, até plante as orquídeas dessa forma. Outros materiais que a gente pode utilizar no cultivo de nossas orquídeas, que algumas pessoas utilizam, fazem uso, mas que eu não faço aqui no meu tipo de cultivo porque não me adequei, não gostei, é a fibra de coco e o chip de coco, né? A maioria das orquídeas de orquidários profissionais, né, que produzem em grandes escalas, denfals ou phalaenopsis, são produzidas nesse material, ou em fibra de coco ou em chip de coco. Lá dentro desses espaços existe um controle de umidade, de luminosidade, de adubação, de rega, enfim, é tudo controlado de forma mecanizada. Porém, quando a gente traz essa planta cultivada no chip de coco ou na fibra de coco, naquela palhinha, para dentro do nosso orquidário, para dentro da nossa casa, da nossa varanda, a tendência é que a gente tenha sérios problemas.
porque a gente não tem o mesmo controle de umidade, de ventilação, né, de rega que há dentro desses espaços. E eles também não passam para a gente como que a gente deve cuidar de forma correta. E aí a gente acaba perdendo a nossa Phalaenopsis, a nossa Denphal, enfim, as orquídeas que estão sendo cultivadas dessa forma, nesse material. Então, quando você comprar, né, esse tipo de orquídea que venha cultivada no chip de coco ou na fibra de coco, particularmente se você está começando, eu sugiro que você retire. Retire porque é um substrato que ele contém muito tanino, ele se decompõe muito rápido, retém muita umidade e, consequentemente, ele possibilita a proliferação de fungos e bactérias de forma bem mais acentuada do que os outros substratos. Então, em qual substrato que eu devo plantar, gente? Eu já dei a opção para vocês, né? O substrato que eu aconselho que vocês utilizem é o substrato aqui, ó, gente, mix de carvão, casca de pinos, né? Se não tiver casca de macadâmia, não precisa, mas se tiver casca de macadâmia, coloca a casca de macadâmia, retém um pouquinho mais de umidade, né? Ele possibilita um bom desenvolvimento da planta. E no fundo, sempre o que eu faço, né, coloco a pedra brita e adiciono, né, o substrato por cima, o substrato mix. É isso que eu faço. O cultivo é perfeito, as raízes se desenvolvem bem, né, a planta se desenvolve muito bem, não corro o risco de perder a planta por excesso de umidade, eu vou ter mais controle da aeração no vaso. Então, enfim, é um substrato muito mais versátil, um substrato de muita qualidade, né? Diria assim, né? Um substrato que hoje veio para substituir o antigo xaxim, né? Que nós utilizava, que era utilizado no cultivo das orquídeas e que hoje é proibido por lei. Hoje esse substrato ele é o melhor que tem. Outra coisa, gente, então se você compra a orquídea, ela vem nesse material, quando você for trocar de vaso, você faça o replante, faça a troca e observa que no miolo, né, na parte de dentro do vaso, ali na parte bem central das raízes, vai ter um plugzinho. Em grande parte das orquídeas, principalmente Phalaenopsis, vem com um plugzinho. Esse plugzinho ele é uma fibra, né, ele é um materialzinho que retém bastante umidade. Às vezes as pessoas compram e não reparam que tem esse materialzinho ali no meio, né, do cultivo. E aí a pessoa molha, né, e aquele material fica super encharcado, a pessoa acaba perdendo a orquídea. Por quê? Né, porque na parte externa aparentemente está seco o substrato, mas na parte interna do vaso está muito úmido. E aí apodrece a parte do caule, apodrece as raízes e a pessoa acaba perdendo a planta. Então tomar esse cuidado, sempre retirar esse material que vem para que você não sofra depois com o desenvolvimento da planta, beleza, gente? Então sempre prestar atenção nesses cuidados que você vai ter sucesso. Um material que também vem sendo utilizado hoje no cultivo de nossas orquídeas é a casca de arroz. A casca de arroz vem sendo utilizada junto com o esfagno para o cultivo principalmente de micros e catleias. Então, se você quer plantar a orquídea em um material com maior umidade, mas que ao mesmo tempo forneça uma boa aeração para o vaso, deixa o vaso mais liviano, né, menos compacto, utilize a casca de arroz e o esfagno. Faz um mix, mistura a casca de arroz com o esfagno que você vai ter tanto umidade, aeração, né, e ao mesmo tempo a planta vai se desenvolver super bem, beleza, gente? É um substrato que tem uma boa durabilidade e que vai ter aí um bom resultado no cultivo de suas orquídeas. Mas antes de testar, se for sua primeira vez que vai utilizar, faz um teste com algumas plantas e depois você vai introduzindo aos demais cultivos. Mas para principalmente sofronites e catleias, o resultado é bem satisfatório, um resultado muito bom. Então nunca plantar na terra, sempre observar o desenvolvimento radicular da planta, observar que todo substrato ele tem uma durabilidade. A maioria dos substratos eles têm durabilidade de 2 anos. Então a partir de 2 anos, 3 anos no máximo, você deve fazer o replantio das suas orquídeas. Pode ser que alguns tipos de substratos como o carvão, a casca de macadâmia, tenham uma durabilidade bem maior. Aí sim você pode mantê-las mais tempo. Mas observe sempre, gente, se o substrato ele está se decompondo, é sinal que está na hora de você trocar.
Agora a gente vai falar então sobre adubação, gente. Qual o melhor adubo? Qual é a hora de adubar as nossas orquídeas? O melhor horário? Posso adubar as flores das orquídeas? Vou explicar para vocês o passo a passo da utilização dos adubos. Qual o melhor? Qual é o mais indicado para que você faça uso aí nas suas plantas? Vem comigo, assiste até o final, gente. Já vai deixando o like. Pessoal, aqui então eu tenho os adubos que eu faço utilização no meu dia a dia e que são basicamente um complemento completo para toda a nutrição das minhas plantas. Então aqui eu tenho o cálcio, eu tenho um adubo da Forte de manutenção, ele é completo, tem macros e micros nutrientes, completinho. Eu tenho o Ciacrop, que é um adubo, na verdade é um hormônio de enraizamento, só faço utilização dele quando realmente precisa. Um adubo de floração, que eu utilizo também. Um outro adubo de manutenção da B&G, que eu faço revezo, uma semana eu utilizo da Forte, uma semana eu utilizo da B&G. E aqui os organos minerais, né, adubos que tem a farinha de osso e tem a torta de mamona, que eu também faço utilização. Esses adubos eles são completos em macros e micros nutrientes que as plantas necessitam. São fundamentais para todo o desenvolvimento completo, né, das nossas plantas. Faço aqui no caso aqui a utilização do cálcio como complementação, porque ele é um adubo que eu vou explicar no vídeo, muito importante para as nossas orquídeas. A adubação ela é fundamental para que toda orquídea tenha um bom enraizamento, um bom desenvolvimento e uma boa floração. Essas três partes, né, são fundamentais para que a gente tenha todo o ciclo de desenvolvimento completo da planta. E ainda a gente pode acrescentar, né, se a pessoa deseja fazer, por exemplo, um selfie, permitir que a orquídea ela libere a cápsula, a adubação é importantíssima para que as sementes elas se desenvolvam da forma correta, a cápsula ela se desenvolva da forma correta e, consequentemente, você tem um resultado final depois satisfatório. Então, a adubação ela deve ser feita para as nossas orquídeas. Existem pessoas que não são adeptos, mas é o seguinte, gente, na natureza as orquídeas recebem adubação? Recebem. Como que elas recebem, gente? Em pequenas quantidades, todos os dias, basicamente assim, né? Todos os dias as orquídeas estão retirando da natureza pequenas quantidades de sais minerais que são fundamentais para o seu ciclo de desenvolvimento. Quando a orquídea não consegue encontrar um determinado tipo de sal mineral, de algum tipo de nutriente, melhor dizendo, que ela necessita, ela não vai ter o desenvolvimento perfeito, pleno, seja na parte radicular, seja no desenvolvimento de pseudobulbos e folhas, seja no processo de floração. Mas é importante a gente entender que geralmente elas caem em locais, né, perfeitos, né? A orquídea que se desenvolve é a orquídea que caiu em um local perfeito. Entre milhões de sementinhas, uma, duas caem nesses locais e se desenvolvem de forma completa. As demais acabam, infelizmente, não germinando, não se desenvolvendo, acabam morrendo pelo caminho. Então, quando a gente vai adubar as nossas orquídeas, nós devemos levar em consideração como a orquídea ela recebe esses nutrientes na natureza. Elas recebem em pequena quantidade, mas de uma forma mais contínua. Isso significa o quê? Que eu devo adubar todo dia as minhas orquídeas? Não, gente, porque como esses adubos, eles na maioria das vezes eles têm uma concentração grande, né, de sais, né, de nutrientes, então a gente não precisa adubar todo dia. Mas é importante sim fazer doses homeopáticas com uma adubação mais contínua. O que eu recomendo para uma adubação correta? Você faça uma adubação ou semanal com dose homeopática ou a cada 15 dias dose completa. Eu já explico para vocês a diferença, né, desses dois processos. A adubação ela deve ser rica em macros e micros nutrientes, ou seja, a orquídea ela deve receber tanto nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes primários, quanto o cálcio, que é um macronutriente secundário, quanto os micronutrientes, né, que são importantes, como o ferro, o boro, o molibdênio e, enfim, uma série de outros, tá? Eu sei que existem outros macronutrientes secundários, outros micronutrientes, né, mas assim, né, eu estou falando aqui dos que são mais, diria assim, de certa forma, um pouco mais importantes, né? Não que exista assim um mais importante que o outro, mas de modo geral, as orquídeas elas necessitam um pouco mais de uns e um pouco menos de outros. Por exemplo,
O fósforo, o nitrogênio e o potássio são os nutrientes que as orquídeas mais precisam. Por isso que geralmente quando a gente compra um adubo, né, ele vem destacado NPK. Né? NPK 20-20-20, NPK 10-10, NPK 9-45-15, enfim, né? Existe uma série de formulações. Essas formulações, né, elas indicam a quantidade de nitrogênio, de fósforo e potássio que possui uma determinada dosagem daquele produto. Então é importantíssimo a gente observar isso. Por quê? Exatamente para a gente saber que tipo de adubação a gente está fazendo. A adubação de manutenção, geralmente ela vem com a mesma quantidade, né, de nitrogênio, fósforo e potássio. A adubação de floração, ela vem com maior quantidade de fósforo. A adubação de crescimento geralmente vem com uma adubação mais rica em nitrogênio. E assim vai. Então você precisa conhecer e realmente conhecer o que é nitrogênio, fósforo e potássio, saber a fundamentação deles para que você consiga ter resultado no desenvolvimento. E ainda entender um pouco sobre os macronutrientes secundários e o que é micronutrientes, para que você tenha um cultivo perfeito. Porém, se você não sabe, não tem muito conhecimento deste processo, compra um produto, gente, que já é completo. Né? Eu utilizo aqui nas minhas orquídeas, passei a utilizar e recomendo. Já faz muito tempo, já faz uns 5 anos que eu faço a utilização de adubos que são completos, né? Adubos que tem nitrogênio, tem fósforo, tem potássio, tem boro, tem cálcio, tem cobre, tem ferro, tem magnésio, tem manganês, molibdênio, tem zinco, enfim, né, tem basicamente tudo aquilo que a orquídea necessita em doses adequadas. Por quê? Né? Porque alguns ela necessita mais, como o nitrogênio, fósforo e potássio, e os micronutrientes e macronutrientes secundários ela necessita menos. Então, se a gente fornece às vezes um adubo demais, pode desequilibrar a absorção do outro. Né? Então, sempre tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Claro que a gente sempre tem que ter, né, um olhar para a planta, para a gente entender o que ela necessita, beleza? Vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre os 3 elementos básicos da nutrição das plantas: nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, de modo geral, serve para o desenvolvimento completo da planta, principalmente de raízes, brotos e pseudos bulbos. Sempre o nitrogênio é utilizado para o processo de desenvolvimento da planta. Neste caso, né, um adubo de manutenção, um adubo de crescimento, ele complementa bem a necessidade da planta. Outra coisa, o fósforo. O fósforo, ele é um adubo que, de forma geral, ele é muito importante para a orquídea, porque ele fornece os elementos necessários para que a orquídea tenha uma boa floração, para que a orquídea ela tenha uma boa respiração, para que a orquídea ela tenha um processo de divisão de célula, divisão celular muito perfeito, né? Para que a orquídea se desenvolva também como um todo, mas principalmente na floração e na respiração é a parte mais importante do fósforo. A orquídea que tem a quantidade de fósforo adequada, ela vai soltar uma floração vigorosa, as flores vão ser bonitas, vão ser saudáveis, vão ser grandes, né? Ela vai ter uma quantidade maior de flores. Também é importante para a maturação do fruto, então sempre que tiver uma cápsula, né, se a cápsula tiver deficiência em fósforo, a planta ela vai ter um problema, né, de tanto de maturação de cápsula quanto, né, de desenvolvimento de sementes fecundas, sementes que seriam férteis. Então isso é importante também, né? A deficiência em fósforo geralmente causa o escurecimento das folhas, deixa as folhas muito verdes, mesmo elas estando sobre o sol. E aí qual que é a função do potássio, gente? O potássio é a parte que dá a resistência para a planta. Ajuda em basicamente tudo na planta, mas as principais funções: equilíbrio da água, ajuda no processo, né, de robustez, né, dá maior robustez e rigidez para as raízes e pseudos bulbos, dá maior resistência à planta ao frio, ajuda a planta no combate de doenças e pragas, né, deixa a planta mais resistente a doenças
doenças e pragas. Então, diria assim, esse é o medicamento da planta, né? Seria o tratamento da planta para evitar doenças e pragas e até mesmo quem sofre com problemas de temperaturas baixas em sua região. Ajuda a planta a ficar mais resistente. Então, a utilização desses adubos é muito importante. De modo geral, a gente deve fazer uso de um adubo de manutenção no nosso dia a dia. Porém, se você consegue separar por lote, se você tem lotes de orquídeas, né, você deve observar os estágios de desenvolvimento. Sempre quando for desenvolvimento, entra com nitrogênio. Sempre que for para floração, elaboração de espata floral, para maturação de frutos, entra com maior quantidade de fósforo. E como um complemento completo ali para a manutenção da planta, você também pode entrar com adubo rico em potássio, tá? Aí a gente tem que saber que esses três produtos, nitrogênio, fósforo e potássio, eles são supermóveis, né? Eles são móveis dentro da planta, eles se translocam de forma rápida, a orquídea consegue absorver e mandar para as partes da planta que necessitam, né? Isso é importante, tanto que é o seguinte, só para vocês entenderem rapidamente, quando a planta ela tem deficiência de nitrogênio, ela transloca o nitrogênio da parte de trás para a parte da frente. O que acontece com a parte de trás da planta? Começa a amarelar. As folhas começam a amarelar, às vezes até caem. Os pseudos bulbo, mesma coisa, porque ela está retirando o nitrogênio, que é responsável pela fotossíntese, pelo desenvolvimento da planta, ajuda na clorofila, dá cor para a planta. Então ele transloca de trás para frente. É isso que acaba acontecendo. Mesma coisa com o fósforo, com o potássio. Porém, nós temos aqui o cálcio, que é um macronutriente secundário e que é fundamental exatamente também para a prevenção de doenças, de pragas. Ele atua como se fosse uma camada protetora na planta, dando maior robustez à planta como um todo. E quando a gente tem deficiência desse produto, a planta ela tende a sofrer com isso, né? Tende a ficar com as folhas mais enrugadas, tende a não se desenvolver bem, né? Está mais suscetível a doenças, a pragas. Porém, esse produto ele deve ser utilizado, o cálcio, ele deve ser utilizado de forma constante em nossa tabela de adubação, né? Por isso uma tabela de adubação que é importante para a gente fazer todo o controle da adubação. Quando a gente tem a deficiência em cálcio, a planta ela começa, como eu falei, a definhar. E é importante entender que o cálcio ele é basicamente inerte, ele não se move dentro, ele é imóvel dentro da planta. Então se você vai aplicar cálcio hoje, a planta só vai sentir a diferença depois de 3, 4, 5 meses, até mais às vezes, né? Diferente do nitrogênio, que se eu aplico o nitrogênio na planta, em questão de algumas horas, ela já absorve o nitrogênio. Por isso, a adubação contínua em cálcio é tão importante. Assim como, por exemplo, a adubação em boro, em molibdênio, né, em enxofre, enfim, na maioria dos nutrientes, dos micronutrientes, eles também são imóveis. Eles se deslocam de forma lenta dentro da planta. Por isso que eu faço a utilização hoje de adubos completos, porque a planta ela necessita de uma adubação contínua, onde alguns ela vai sugar, né, vai retirar do substrato ou pelas folhas de forma mais rápida e outras de forma mais lenta. Porém, se eu deixo de fornecer algum nutriente para a planta, rapidamente ela vai sentir a deficiência, principalmente daqueles adubos que são mais lentos na translocação deles dentro da planta, como é o caso do cálcio, que é super importante, o molibdênio, né, o zinco, do magnésio, enfim, dos nutrientes que se translocam de forma mais lenta dentro da planta, tá? Então, entre o adubo químico e o adubo orgânico, qual que eu devo utilizar? Qual que é o melhor? Gente, né, aí vai muito da sua forma de cultivo. Eu vou esclarecer para vocês os 3 tipos de adubação e aí vocês vão optar por aqueles que vocês acharem melhor para o seu tipo de cultivo. Adubo químico. Adubo químico, ele tem
rápida liberação e grande concentração, né, de nutrientes. Então ele tem muita concentração de nutrientes e tem rápida liberação. A planta consegue absorver mais rápido. Adubo mineral, né, mineral aquele de rocha, por exemplo, os pozinhos de rocha que a gente utiliza. Esse material, ele tem média concentração de nutrientes, porém a absorção pela planta é muito lenta, demora-se muito tempo porque é necessário, né, que o material se decomponha para que a planta consiga absorver. O adubo orgânico, ele tem pequena concentração de nutrientes, mas média liberação. Então isso é importante vocês saberem também. Tá, ok? Então aí vocês têm que optar por alguns desses produtos. Eu utilizo a maioria dos meus produtos de forma solúvel, né? E são produtos químicos. Porém eu faço complementação com produtos orgânicos, né? Com a farinha de osso, com a torta de mamona, né? Esses materiais, eles são, né, organos minerais, na verdade, né? É organo mineral, eles são utilizados. E eu coloco nas minhas plantas, sempre no ladinho do vaso, na parte de trás, uma sopinha, né, uma colher de sopa para cada planta. Dá um bom resultado, a planta vai absorvendo, né, de forma mais gradual e vai conseguindo se desenvolver. Então assim, gente, de forma clara, você pode complementar, né? Sempre utilizar complementação, utilizando adubo químico e adubo orgânico ou organo mineral ou mineral. Dá para você fazer a utilização dos dois, sim, no mesmo tipo de adubação. Importante é você saber realmente em que estágio está a sua planta. Se você tem uma tabela de adubação, você pode ir intercalando, você pode colocar essa semana adubo de floração, na semana que vem adubo de manutenção, na outra semana adubo de crescimento e assim por diante. Você vai intercalando os adubos. E a dose, se for semanal, dose homeopática. Por quê? Porque se você oferece uma grande concentração do adubo para a orquídea, por exemplo, toda semana, você vai jogar dinheiro fora, porque a orquídea ela não vai absorver o nutriente ou toda aquela quantidade de nutrição. Cada vez que você molha, você leva os nutrientes embora, né? Você manda os nutrientes embora, acaba perdendo a nutrição da planta. Quando que eu devo adubar as minhas orquídeas? Sempre no início da manhã ou final da tarde. Devo molhar as minhas orquídeas antes de adubar? Deve sim, gente. Sempre um dia antes ou pelo menos algumas horas antes você deve molhar a sua orquídea para daí fazer a adubação. O fato de você molhar o substrato, a planta, você permite que a orquídea tenha maior absorção do nutriente, né? Então ele vai ser absorvido de forma mais completa pela planta. À noite, gente, eu faço a minha adubação geralmente à noite. À noite é importante frisar que os estômatos, né, da planta, né, que são basicamente boquinhas que a planta tem nas folhas, esses estômatos eles ficam abertos e aí a planta ela tem maior absorção de nutrientes a partir da adubação foliar. Então se você quer fazer a adubação foliar à noite ou no início da manhã, antes do sol estar quente, os estômatos estão abertos e aí a planta consegue absorver melhor a parte da nutrição, né, a parte dos nutrientes, beleza, gente? Essas são apenas algumas dicas, gente, são dicas simples que eu passo para vocês. Se vocês querem aprender de forma completa mesmo todo o processo de adubação, a importância de cada mineral, de cada um dos nutrientes para sua planta, vai lá no meu curso. Aproveita que está com 20% de desconto e é só essa semana, gente. Como cuidar de orquídeas.vip. Aguardo você lá para toda a mentoria, para toda a assessoria que eu estarei dando para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço e se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de se inscrever, compartilhar e também deixar o like. Tchau, tchau, gente!